Paz de Cristo! Estamos aqui em mais uma das parábolas de Jesus. Já falamos sobre aqui, esse acho que é o quinto episódio. Falamos sobre a parábola do semeador, falamos sobre a parábola do bom samaritano, a parábola do rico insensato e a última agora que foi da figueira estéril. E agora vamos retratar sobre semelhantes. Coloquei o nome desse episódio de semelhantes. Essa parábola ela está relatada em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele disse, ele aqui no caso Jesus, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu devo comparar. É semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem tomando-o lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore. E as aves do céu se aninharam em seus ramos. E ele disse outra vez, aqui eu compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de refeição, até ficar tudo fermentado. Jesus aqui ele está contando mais de uma das suas parábolas, sendo que o interessante é que ele começa essa parábola dizendo o seguinte, aqui eu vou comparar o reino de Deus. Jesus ele traz uma percepção, uma sensibilidade que nós devemos ter nos dias de hoje. Ele traz para nós, em sua palavra, um cuidado que nós, algumas vezes, deixamos de ter nos dias de hoje. De como proclamar acerca do Evangelho, de como transmitir, de como passar a mensagem que Deus quer que nós falemos, que nós revelemos a este mundo, que nós passemos àqueles que estão perdidos, àqueles que estão cativos. E Jesus, ele fala justamente sobre isso aqui. Não que Jesus ele não sabia ao que comparar o reino de Deus. Muito pelo contrário. Jesus, se você for analisar em todos os evangelhos, todas as vezes, ele tinha alguma palavra. Jesus, ele realmente tinha alguma coisa para poder falar sempre. E você olha aqui, e eu fiquei um bom tempo tentando entender o porquê que ele começa aqui se questionando. E ele faz a seguinte pergunta, a que é semelhante o reino de Deus? Ele traz a reflexão seguinte, o que é que retrata realmente o reino de Deus? O que é que diz realmente a verdade? E ao que eu devo comparar? Ele traz a percepção que nem toda comparação, nem toda vou trazer para os dias atuais aqui, nem tudo aquilo que falamos, nem tudo aquilo que dizemos, Jesus traz esse cuidado, nem tudo aquilo que proclamamos é realmente o reino de Deus. Então ele traz para nós este cuidado, ele traz para nós essa percepção. Até Jesus ele tinha a preocupação de como é que ele iria retratar o reino. E nós hoje em dia perdemos essa sensibilidade algumas vezes ao achar que o reino de Deus pode ser retratado em qualquer coisa. E isso acaba fazendo com que pessoas e pessoas entendam e compreendam o reino de Deus de maneira errada, de maneira equivocada, de maneira fictícia. E Jesus ele traz esse cuidado ao que devemos comparar, ao que eu devo comparar. Ele traz essa reflexão. Então, a primeira coisa aqui é Jesus tem o cuidado sobre como irá retratar o reino de Deus. Um traço importante de comunicação como proclamar o evangelho, como proclamar o reino de Deus. Não podemos comparar o reino de Deus a qualquer coisa. Vamos lá. Logo, então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, que a gente não deve comparar o reino de Deus a qualquer coisa. Retratar ele de qualquer forma. O reino de Deus, ele tem uma forma de ser retratado, ele tem uma forma de ser abordado, ele tem uma forma de ser cuidado. Então, atente-se a isso. Segundo, ele continua dizendo, é semelhante. É semelhante. É parecido a um grão de mostarda. Eu fui pesquisar justamente os menores grãos. O grão de mostarda, se você for analisar, ele não é... Eu pesquisei. Ele não é o menor grão do mundo. Aí você pensa assim, então Jesus errou? Não. Vou te explicar. Há um grão de origem africana chamada teff. Esse grão, ele é o menor do mundo. Mas ele germina anualmente. E ele é como capim. Então, ele cresce rápido. Ele tem um ciclo rápido de crescimento. E ele não se torna uma árvore. Ele brota do chão, tudo e pronto. Ele não tem... Ele, por mais que ele seja um grão muito pequeno, ele não tem as mesmas características que um grão de mostarda. O grão de mostarda ele é o segundo menor do mundo. Sendo que a diferença entre o teff, que é esse grão africano que veio da Etiópia, e o grão de mostarda, é que o grão de mostarda, ele cresce, mas ele não tem um crescimento tão acelerado quanto o grão teff, esse grão africano. Então, ele demora um pouco para poder crescer, cerca de 30 dias a 40 dias, 1 mês e 10 dias, vamos dizer assim. E eu achei isso interessante porque Jesus podia ter comparado o reino de Deus a este grão mesmo, este grão africano, até mesmo porque
os judeus, por mais que eles tivessem, é, por mais que eles tivessem ali tudo dentro, eles tinham muitos, a grande parte dos judeus tinham muitos comércios, principalmente com outros, os próprios reinos, né, os próprios reis, tinham comércios e tudo, e eram servidas as melhores coisas para os reis. Então, Jesus podia ter comparado a este grão. Ah, parecido com esse grão aqui que o rei tem na sua mesa, esse grão aqui chamado tef, sendo que ele não compara. Porque, sabe, o crescimento acelerado, uma coisa que me chamou a atenção, o crescimento acelerado desse grão, se formos aplicar na palavra, a palavra ela pode ser germinada, ela pode ser brotada na terra. Mas o crescimento dela não é do dia para a noite. Você não vai crescer do dia para a noite na oração, no jejum, na palavra, no devocional. É um crescimento gradual. Quer dizer, é um crescimento, sabe, um pouquinho mais prolongado. A cada dia você faz um pouquinho e vai. Então, é isso que Jesus aqui está retratando. Por isso que ele pega o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda tem isso. Ele demora um pouco mais para poder crescer. Ele não é como o capim. Não é como esse grão aqui, que é tipo um capim. Não cresce assim de um dia para o outro. Cerca de passando 3 dias, está lá. Não. É um crescimento um pouquinho mais prolongado. Tem fases. Então, Jesus ele compara o grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele tem até um crescimento rápido. Comparado a outras plantas, ele até tem um crescimento rápido. Cerca de 30 a 40 dias, como eu falei. Sendo que grande parte, se você for analisar todas as imagens de um pé de mostarda, vai parecer que ele é uma árvore. Na realidade, ele não é uma árvore. Ele é relatado como planta herbácea. Sendo que, pela sua estatura, formosura, e por conseguir abrigar, por ter por chegar de 1 metro a 3 metros de altura, e por ter muitos ramos, por se tornar uma planta muito grande, acaba sendo comparado a uma árvore. Por isso que Jesus aqui ele fala, grande árvore. Cresceu e fez-se grande árvore. Por conta disso. E o interessante de um pé de mostarda. Um pé de mostarda, ele tem quase, vou dizer que 90% do seu proveito. Ele é 90% da parte de um pé de mostarda pode ser aproveitado. As folhas dele são ricas, são muito usadas em saladas. As flores e sementes podem ser colhidas. E eu vou dizer até 100%, porque aves, como aqui Jesus mesmo diz, aves se aninham naquela árvore. Então, você vai olhar para o pé de mostarda, e se você for comparar a palavra, é isso. A palavra ela não é descartada. O reino de Deus, ele não é descartado em partes. Não, ele serve para todos. Se você for analisar, o pé de mostarda ele tem proveito em suas folhas. O reino de Deus ele tem proveito em seus mínimos detalhes. O pé de mostarda, as suas flores e suas sementes podem ser recolhidas e podem ser utilizadas, as suas folhas, sabe? É proveitoso. E a mesma coisa no reino de Deus. Cada compartimento, cada detalhe, cada forma é única. E todas elas têm uma função. Todas elas têm um propósito. Então, Jesus ele foi muito inteligente, muito inteligente. Tenho quase certeza que Jesus era algum tipo de agricultor, ele conhecia alguma, eu tenho quase certeza. Assim, eu tenho absoluta certeza que ele tinha alguma, com certeza ele era para com a minha mãe, que a minha mãe também ela planta, faz as plantações dela aqui e vai, né? Aleluia. E Jesus ele foi muito inteligente ao dizer que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele é semelhante a isso. Geralmente, nós comparamos esta parábola à fé. E tem a ver sim, porque a fé ela não cresce do dia para a noite, ela cresce de poucos em poucos. E no final ela acaba se tornando o pé de mostarda lindo. Eu vou trazer uma foto do pé de mostarda, se eu conseguir colocar nesse vídeo eu trago, né? Se eu conseguir colocar no vídeo aí eu trago. Aí, vamos lá. E eu estava também pesquisando sobre acerca de como é que o solo é o solo dessa árvore. É um solo ameno a quente, né? Então, isso significa que o solo para ela tem que ser apropriado. Não adianta nada você plantar. Eu até falei isso no episódio passado, que não adianta nada você plantar uma semente em um lugar e ela não se adapta, ela se adaptar ao solo ali, né? Ela não se adaptar ao solo ali. Então, tem que ser um solo apropriado. No versículo 20, Jesus diz mais uma vez, frisando a primeira reflexão que ele fez no versículo de número 18. Ele frisa agora no versículo de número 20. Ele diz, aqui eu compararei o reino de Deus.
Mais uma vez, ele diz para termos atenção ao que se deve comparar ao reino de Deus. E, bem, isso, eu acho que Jesus aqui, ele repete essa pergunta justamente para poder ficar cravado na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa alma, do que devemos realmente falar, do que devemos realmente abordar ao comparar o reino de Deus. E ele prossegue dizendo: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de refeição até tudo ficar fermentado. Não sei se vocês já fizeram pão ou bolo, eu já fiz, já tive a oportunidade de fazer. É muito interessante, o fermento ele se aproveita, você mistura ele junto com as outras coisas ali. Vou pegar uma massa de pão, você coloca ali farinha, ovos, não sei o que, vai colocando, né? E você coloca ali o fermento junto, sendo que o que acontece? O fermento, ele come, vamos dizer assim, ou quando você deixa a massa para poder descansar, que é necessário, você deixa a massa de pão poder descansar, ele come os açúcares para poder fazer. É um processo muito bacana. Ele carbonifica a massa, enquanto isso ele vai comendo os açúcares. Ele se aproveita dos açúcares que tem na massa. Porque se não tiver alguma coisa para poder ele se alimentar, ele não consegue crescer. Ele não consegue fazer a massa crescer. E o fermento é algo que faz crescer a massa de tal forma que fica dependendo da quantidade que você vai pegar para fazer, você tem que ter a noção de quanto de medida, dependendo de como é que você vai, de quanto é que você vai fazer, você tem que ter noção de medida. Do que vai, por exemplo, a medida, aqui é relatado 3 medidas da refeição. Aí você olha, uma massa, ao mesmo tempo em que o fermento ele tem a propriedade de fazer a massa crescer, ele também tem um risco. Qual o risco? Se for colocado fermento demais, ele faz com que a massa fique solada. Fermento demais faz com que a massa afunde. Então, Jesus ele dá uma comparação do reino de Deus dizendo assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um fermento. O fermento, se ele for colocado e bem misturado, ele vai fazer a massa crescer. E assim, vai ficar algo top. Se ele for colocado na medida certa. Mas se ele for colocado na medida errada, e por isso que Jesus traz o fermento, se ele for colocado na medida errada, ele pode acabar solando a massa. Ele pode acabar estragando o bolo, o pão. Então, Jesus ele também foi muito, mas muito... Jesus foi um gênio ao colocar isso daqui. Colocar o fermento semelhante ao reino de Deus. Porque o fermento ele depende do tempo para poder crescer também. Ele depende de tempo. Ele precisa do tempo, ele precisa estar na medida certa. Então não adianta nada a gente, como eu falei, não adianta nada a gente querer fazer um tumulto de coisa. Que fazer isso, fazer aquilo, crescer de um dia pro outro, sendo que na realidade aquilo dali não vai dar certo. Então, quando Jesus ele assemelha essas duas coisas, ele está dizendo para nós ao que devemos comparar. Tome muito cuidado com o que você ouve, com o que você fala. E ao mesmo tempo, tome muito cuidado também. É como se Jesus estivesse dizendo assim, tome muito cuidado também para poder não se tornar como uma pessoa que quer crescer de uma noite para outra. Porque tanto em uma comparação quanto em outra, as duas relatam sobre tempo. O pé de mostarda ele tem um tempo para poder crescer. O fermento ele tem um tempo para poder se desenvolver. Tanto em uma comparação quanto em outra, Jesus traz o mesmo sentido de que os dois têm muito proveito. O fermento é pequeno, o grão de mostarda é pequeno, mas os dois têm muito proveito e muita importância. O reino de Deus ele pode ser algo assim, ó. Pode começar com algo assim. Pode começar com um projeto seu, com um sonho seu, que o Senhor colocou, na verdade, no seu coração. E pode se expandir. Mas, para isso, devemos tomar cuidado com essa expansão. Então, é isso. Que Deus abençoe você, que você seja edificado por esta palavra. Tomara que você tenha sido edificado por esta palavra. E partiu. Daqui a pouco, lanço aqui o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Na paz de Cristo.